virando moda, né? Mas que na realidade não era para ser uma moda, era para ser uma atitude do ser humano. Mas infelizmente virou moda. Então quando se fala em humanização, a primeira coisa que as pessoas esquecem é que nós somos humanos. Então, independente de ser animal, de ser planta, de ser o que for. Né? Então, nós somos os animais racionais. Então, a gente deveria estar muito além de uma moda. E isso que, para mim, que estou dentro da área, né, que estou trabalhando hoje com animais também, é muito complicado. Porque você vê uma coisa tão importante, tão necessária, um compromisso tão sério, ser utilizado como moda. Então você escuta milhões de lugares falar atendimento humanizado, isso humanizado, não sei o que humanizado, e as pessoas na realidade nem sabem o que é humanizado, como funciona, qual é a proposta, qual cultura é essa. É bonito dizer, humanizar. Em relação à humanização dos animais, tem vários fatores. Alguns positivamente, porque há alguns animais que gostam desse contato com o humano. Principalmente os cães têm esse afeto muito grande com as pessoas. Aliás, só existem cães porque existem seres humanos. Porque até então não existiam cães antes dos seres humanos, porque foram os humanos que domesticaram lobos, e os lobos mais mansos foram selecionados, e por milênios criou-se então os cães, e hoje mais de 450 raças. E algumas raças de cães necessitam desse contato com os seres humanos, que aliás é muito sadio. Entretanto, existem alguns outros cães que o contato com os seres humanos não é interessante ou até prejudicial. Por exemplo, tem cães que hoje, dependendo da raça, é tão temperamental e tão difícil, dependendo de como é o seu cuidado, que às vezes isso pode ser prejudicial, levando às vezes a problemas psicológicos e psiquiátricos que são tratados na medicina veterinária com diversos tipos de tratamento. Tratamento alopático, com medicamentos de farmácia humana e até com florais e homeopatia. Um exemplo bem claro sobre isso aí é, por exemplo, uma raça muito comum na região do Triângulo Mineiro, que é o Border Collie. O Border Collie é uma raça que gosta de fazer o pastoreio, é uma raça que faz pastoreio naturalmente. E as pessoas erroneamente criam dentro de casa. Então imagina um animal que fica dentro de casa, mas ele gosta de ficar em campo, trabalhando. Então o animal que vai ter muita dificuldade de adaptação, começa a destruir a casa, se autodestruir e dando problemas muito sérios às pessoas. E que leva ao médico veterinário com diversos problemas psicológicos. Então essa forma de ver os animais tem que ser olhada em cada caso. Eu não gosto muito desse termo humanização, porque eu não acho que humaniza o animal, não acho que humaniza, eu acho que amplia a consciência do ser humano em relação a que nós fazemos parte de um todo e que os animais fazem parte da nossa vida. À medida que o animal convive dentro da sua casa, então você vai, acaba que ele faz parte do teu espaço e você vai conviver com ele, você vai adequar a forma dele viver dentro do teu espaço de acordo com a forma que você relaciona dentro do teu espaço, que a tua família relaciona. Então acaba que o animal fica bastante junto com todo mundo. Então eu não vejo que é humanizado. Eu acho que quando fala que o animal está humanizado, você desconsidera que nós fazemos parte, que nós estamos unidos a todos e a todos os seres. Então plantas, se você for ver, tem muitas pessoas que têm um relacionamento íntimo com plantas, que conversam, cuidam das plantas e as plantas ficam bonitas. Então ela humanizou as plantas, ela interagiu de uma forma que teve uma união. E muitas vezes é usado esse termo humanizar porque os animais passam a ficar próximos na casa, participando de tudo, saem onde vão, porque a relação afetiva fica muito próxima. As pessoas estão muitas vezes muito sozinhas e a companhia daquela pessoa é aquele animal. Então não é porque um animalzinho
que não tem essa relação afetiva. Então eu entendo o termo humanização dos animais, eu entendo esse termo, não considero para mim um termo legal, porque eu acho que na verdade é uma consciência maior de união que nós temos com todos os seres. É uma coisa que está aí, né? Que já ocorre, né? Que cada dia mais o animal faz parte da sua família, né? E as pessoas que gostam, realmente elas tratam ele bem, elas cuidam da saúde deles, né? Nesse sentido, vocês estão perguntando. Uhum. E ele começa a ter carinho, tem respeito. Então, eu acho que realmente como o animal deve ser tratado, né? Aliás, eu acho que a gente nem precisaria que humanizasse os animais, né? As pessoas já deveriam, por si só, saber que é um ser vivo, né? Que sofre, que sente, que tem fome, tem sede, e deveriam tratar com todo respeito, né? Mas infelizmente não é bem o que acontece. Quando se fala em humanização dos animais, é muito comum que a gente pense nos animais domésticos. E é interessante porque há sempre um ponto de vista que trabalha em favor daquilo que nos afeta. Então, o que eu quero dizer com isso? Falar em humanização do animal não é só no seu animal doméstico, só naquele que você está acostumado a ver, etc. Se nós vamos falar de uma humanização dos animais, e aí eu tenho uma certa restrição, digamos, todas as espécies animais, independente se é só o animal doméstico ou não. É muito comum que a gente tenha essa afeição pelo cachorro, pelo gato, pelo periquito, aquilo que a gente cria, mas não tem essa afeição por outros animais que também sofrem com esse tipo de situação de degradação e de destruição, enfim, essa situação que acaba colocando as espécies em extinção. Então que se fale de um todo, há uma proteção, então que se proteja um todo, que se cuide de um todo e não só desses específicos. Mas acho que é algo positivo, é algo necessário, mas há também questões de outras ordens que são necessárias que se entenda e que se olhe também no primeiro momento. Bom, na minha opinião, humanização, eu não sei se ela teria um conceito pré-definido, né? Na minha opinião exclusiva, eu acho que humanização é o que as pessoas andam fazendo hoje em dia com relação ao apego excessivo, né, aos animais, no sentido de querer transformar esses animais em seres humanos que usam roupas, que usam sapatos, que usam grife, que usam óculos de grife, que comem comida humana, enfim. Eu não tenho nada contra a questão do apego, mas desde que essa relação seja bem entendida, de que o que é homem e o que é animal. Então, humanização para mim é isso, é a pessoa querer transformar um animal em algo que ele não é, e não respeitar a questão do animal, a individualidade do animal.